Ele é vice-presidente comercial da Sim, que é fabricante de implante dentário. Muito bem-vindo, Vanderlei Costa. Nós vamos fazer agora 2 anos que foi adquirido por um dos maiores grupos do mundo odontológico, que é a Henshine. São 13 bi de faturamento em dólares, então é muito grande. O nosso portfólio cresceu muito nos últimos anos. Com isso veio um crescimento exponencial da companhia também. Então desde 2017 ela cresceu praticamente pouco mais de 5 vezes o faturamento. Foi uma grande aceleração também de pessoas. Só a minha estrutura, hoje nós estamos falando de 400 e poucos colaboradores. Quando eu entrei, era recorde 4 mil pedidos no mês. Hoje nós temos mais de 15 mil. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Começando aqui, como de praxe, mais um episódio do Tudo é Negócio, seu podcast de empreendedorismo sem atalho, sem glamour, onde a gente conversa aqui com empreendedores e C-levels aí também, que romantizam aí o dia a dia empreendedorismo, né? Acabar com esse negócio de que é fácil empreender, de que é fácil crescer. Não é fácil, mas tem aí as suas recompensas, né? Gratificante, com certeza. Então, muito bem-vindo. Não se esquece aí, já te peço logo no começo para se inscrever no nosso canal. Estamos batendo marcas atrás de marcas aí, então se inscreve que isso ajuda muito a gente crescer e levar conteúdo empreendedor legítimo para o maior número de pessoas aí desse Brasilzão e do mundo também, né? Em breve tem que vir uns americanos aí pra gente testar o inglês, treinar o inglês. I'm ready, man. Bora. Let's talk in English. Opa, aqui nós enrola, vamos colocar até um tradutor simultâneo pra galera aqui. Gostei. Fiquei sabendo que tem gringo pra vir aí. Mas é isso, eu sou Vinícius Ireni. Eu sou Matheus Galdense. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal. Quero saber quem tá com o sorriso em dia aí, né? E ontem. Galerona aí que tá com o sorriso em dia. E que eu vejo uma percepção minha, posso estar totalmente errado, mas que cresceu essa preocupação aí da população em ter os dentes em dia. Acho que antes era uma coisa que era mais... Irmão, depois que os funkeiros começaram a botar aquele sorrisão É. assim... Eu, pelo menos, minha percepção foi essa. Falei, cara, como Jogador assim? de futebol, né? Os caras, você olha lá, tá com o sorrisão... Exato, não tem como ficar feio agora, né, Vini? Exatamente. Mas é interessante também porque é um mercado que não é barato, cara, essas coisas, esse tipo de procedimento estético, de até cirúrgico mesmo, né, na questão odontológica. Não são procedimentos baratos. Então, hoje a gente vai conversar com um cara que conhece muito disso aí, né, e vai ser interessante esse bate-papo. Então, já compartilha com quem que você sabe que trabalha com esse mercado de odontologia, e que tem interesse em empreendedorismo, né? A gente vai falar muito disso também, de comercial, o cara é especialista em comercial, em vendas. Ele tá à frente de uma grande companhia hoje, mas o background desse cara aqui é grande, galera. Aqui já rolou quase um podcast antes de começar o podcast. A produção até chamou minha atenção. E é isso, daqui a pouco eu vou apresentar ele, porque antes eu vou falar dos nossos patrocinadores aqui, que fazem colaboram, né, para esse podcast aqui acontecer. Então, começar agradecendo a Cervejaria Germânia, que são nossos patrocinadores masters aqui, fábrica na nossa cidade, são parceiros há anos. Então, obrigado, Germânia, você que quer também garantir a sua chopeira, seu chopp, fazer um evento, tem QR Code da Germânia. Quero agradecer também a Antecipa, porque crédito no mercado está cada vez mais complicado e grandes corporações, grandes empresas, grandes companhias e até os médios ali também tem dificuldade de acesso a crédito. Então, antecipar seus recebíveis pode ser uma solução. A Antecipa faz isso de maneira descomplicada e personalizada e ágil ali. Então, 100% confiável. 20 Bom lembrar anos também, já, né? Mais de 20 anos aí de mercado que eles estão. E isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Tem momentos que o negócio precisa disso. Você antecipar para fazer um investimento, às vezes sai mais barato do que pegar um capital externo, né? Pegar um financiamento, enfim. É interessante. Agradecer também a Eurico aqui, ó. Patrocinadores, imobiliária, negócios imobiliários aqui na nossa região. São referência, mais de 5.500 imóveis no portfólio. A empresa que mais tem imóveis aqui na cidade. O estoque dos caras é sensacional. Então, ou seja, quem procurar imóvel aqui em Verde provavelmente vai cair na Eurico, cara. Não tem jeito. Região que vem valorizando muito aqui, inclusive, essa nossa. E eu vou agradecer a Fênix também, blindagem patrimonial no exterior. Você que quer dolarizar seu patrimônio, chama a Fênix, eles te ajudam nisso. Fazer seguro no exterior, dolarizar mesmo, porque o dólar caro é aquele que você ainda não tem, como diz o nosso amigo aqui, o André. É isso. E a Vila Nobre também, boutique de carnes, que são, aqui os cortes nobres dos caras sensacional. Kit burger, enfim, cortes pro dia a dia, eles têm muita coisa legal, a Vila Nobre.
Cali Studios, estúdio que a gente tá aqui, se quer gravar um conteúdo profissional, chama Cali Studios. Praticamente o único aqui na nossa cidade, né? Com toda essa estrutura. Então, chama Cali Studios que você vai ter todo o suporte para gravar seu conteúdo de maneira profissional. Os outros eu vou falar no final aqui. Vai falar isso? Tá cheio de patrocinador. Obrigado, hein, galera? Os outros eu vou falar aqui no final porque vai ter coisa boa aqui pro nosso então convidado. Hoje ia dar spoiler. Vai lá, Vinão. Não, vou deixar aqui pro final. Bom, vamos lá. Quero conversar com esse cara aqui que com certeza tem muita bagagem. Igual eu falei, hoje ele é vice-presidente comercial da Sim, que é fabricante de implante dentário. E é um mercado realmente que não veio ninguém aqui ainda. Tô curioso pra gente bater um papo de como funciona esse nicho e um pouco da sua história. Muito bem-vindo, Vanderlei Costa. Obrigado, pessoal. Vini, Matheus, obrigado pela receptividade. Já tivemos um bate-papo aqui descontraído e a oportunidade da Sim contar um pouquinho da história através da minha história aqui com vocês, que hoje vai além de produzir implantes. A gente fala que a Sim se tornou soluções odontológicas. A gente abrange um mercado bem maior do que só o implante e o componente em si. E vamos conversar um pouquinho desse segmento, que eu sou apaixonado. Estou há 7 anos nesse segmento. Não vim desse segmento, então para mim foi um banho de loja para conseguir entrar, porque é um segmento muito específico e tem muito conhecimento técnico envolvido, etc. Mas uma grande escola. Cara, só começando aqui, eu achava que você era bem mais velho. Só vendo a sua história, seu currículo, os 7 anos. Tô me sentindo até mal. Mas você passou, eu vi até um outro material, você passou também por um emagrecimento, né? Sim, Eu vi que você mudou bem 30 quilinhos de gordura foi pro espaço aí nos últimos 2 anos e meio. Isso. Então, eu vi umas outras fotos e falei, cara, não é a mesma pessoa. É isso mesmo, não é? Será que mandaram uma sósia pra gente aqui, Vini? Aí eu até comparei as fotos e falei, não, é a mesma, mas passou ali por um processo de... Mostrar que, além de todo o currículo, toda a trajetória, com todo respeito, o cara galã, de olho claro, assim, aí sim, eu gostei desse convidado, Só cara. tá faltando uma coisa pra Eu acho ele. que deve ser as coisas que eles estão lançando aí, deve estar cheio de produto de aí da Hoff, né? Harmonização. Sabe o que perguntaram esses dias no bate-papo? Cara, mas você deve ter uns 45, 47 anos, mas você tá com cara de abaixo de 35? Você tá fazendo muito procedimento? Falei, não, nunca fiz procedimento, não. Nossa, aí sim. Eu até fiquei feliz. Eu achava que você tá usando você de cobaia lá, né? Mas, cara, conta um pouquinho, como é que você chegou nisso aí? Assim, hoje, é uma das maiores fabricantes, né, de implantes dentários. Perfeito. Explica um pouco explica pra da mim, primeiro. o que é assim hoje, e depois, cara, vai na sua história, como que chegou lá, que é super interessante. Assim, nasceu de uma empresa familiar, literalmente. Uma grande empreendedora, vendedora, acima de tudo, um sangue de vendas, que é a Dona Neide, famosa Dona Neide no segmento, muito conhecida. E o marido, que é o Dr. Ariel, que era a ciência do negócio. Então, juntou 2 grandes potências, uma grande empreendedora, vendedora absurda, das maiores que eu já conheci, e o marido, que é o Dr. Ariel, um gentleman, um cara que conhece muito de ciência, e eles começaram a trazer outros produtos para o Brasil de implante. Eles foram precursores disso junto com alguns outros doutores. E depois, posteriormente, eles criaram a Sim. 2003 foi criado assim, por esse casal. Depois, lá em 2009 para 2010, um fundo argentino fez a aquisição, um fundo de private equity, fez a aquisição de 75%, ainda a Dona Neide ficou com 25%. E agora, recentemente, nós vamos para 2 anos, julho desse ano, nós vamos fazer agora. Mês que vem. 2 anos que foi adquirido por um dos maiores grupos do mundo odontológico, que é a Henry Schein. São 13 bi de faturamento em dólares, então é muito grande. Comprou 100% da participação do fundo, os 75% do fundo e os 25% da Dona Neide. Então, assim, já nasceu com sangue e um viés de venda muito grande, muito grande. Sempre foi o foco da empresa, até pela cultura e pelo sangue que a empreendedora Dona Neide colocou no negócio. Então, só para depois de você falou 2003, né? 2023 foi quando esse grupo, né? Isso. Entrou. Comprou. O que ela começou lá se tornou praticamente tipo um dos maiores, como posso dizer assim, cara, os maiores chamariz assim para esse mercado odontológico. Não, sem dúvida. A Dona Neide tem uma grande história que eu acredito que dá pra gente colocar na conta dela,
que é o efeito de viabilizar o implante dentário para a população brasileira. Era algo impensável. Nós temos a maior Muito legal. formação de dentista do mundo. Ninguém se compara a nós. Nós temos mais de 420 mil Brasil, dentistas, você salvo engano, Brasil. É a maior população de dentista do mundo. O último Eu não dado que sabia eu tinha disso. olhado, os Estados Unidos era por volta de 200 mil, que é o segundo mercado. Então, versus população, a nossa é a maior penetração de dentista do globo terrestre. E fora isso, nós somos referência global em qualidade no tratamento Mas- e exportamos um monte de talento para fora, pesquisadores, etc. Então, é um berço. Não, e é isso, meu. Eu tenho um sócio americano, morei lá nos Estados Unidos, o pessoal tudo vem pra cá pra cuidar do dente, É cara. isso. Todo ano eles vêm pra... Mas Odontologia por que será que tem com tanto... turismo. Por que será que tem tanto dentista no Brasil? É porque tem muita demanda? Ou porque realmente foi algo que é promissor e tal, rentabiliza, você sabe? Assim, é difícil a gente acertar na mosca É. qual viés, mas foi uma das primeiros países onde você separou a medicina e a odontologia. Você criou um especialista em boca, vamos assim dizer, né? De uma maneira muito simplificada. Na maioria dos países era uma especialização da medicina. A partir desse momento, e é um curso tão complexo quanto medicina, você Exato. criou um mercado muito especialista mesmo no Brasil, e aí, naturalmente promissor. Naturalmente, quando a gente fala de implante, a demanda por ser um país emergente é gigantesca. E o brasileiro, por si só, de tudo que a gente viaja, de feira, de tudo, é um dos povos que mais valoriza o sorriso e a saúde bucal. Por mais simples que a pessoa seja, é um dos países que mais cuida da boca em si. Então tem um pouco do efeito dessa especialidade que já foi criada e segregada lá atrás. Caraca, esse dado é interessante, que é um dos países que mais cuida da boca em si, porque... É um país com o maior número de população de dentistas É. do mundo, Do cara, mundo, não imaginava. disparado. Não, e fica, né, porque eu falei, pô, os Estados Unidos é muito caro, você vê, o pessoal vem, eles fazem conta, paga passagem, isso, aquilo, e sobra dinheiro quando eles vêm fazer tratamento no Brasil. E, Não, vem do Não, pensando Europa, vem de tudo. e você falou até de população e tudo mais, eu gosto muito de viajar, né, tem um amigo, cara, árabe, essas coisas, você vê que eu acho que até de cultura, eles não cuidam, velho. Não. O pessoal, tipo, é muito, você fala, cara, bilionário, o cara dá um também. sorriso, você fala, nossa, Você vai cara. rodar na Europa, você vê que tem até pessoas novas que não têm o mesmo cuidado com o dente que nós temos. E até nos Estados Unidos é totalmente diferente. O trabalho, por exemplo, de prótese, né? Que é o elemento mesmo. Que você vai atrás do dente, você vai atrás do sorriso de volta quando a gente fala de implante. Você não vai atrás chegando lá, eu quero um pino para colocar aqui o implante. Quero que Não, você fique quer legal. aqui minha foto, eu quero esse sorriso aqui. Troca tudo, né, praticamente. Exatamente. Até quando a gente fala, que você comentou dos funkeiros, etc., da dentística, a mão de obra e o nível de elemento que é entregue no Brasil, o elemento protético em si, a prótese em si, é em outro nível. Nível até de copiar o sorriso, de dar um degradê no dente, de ter realmente a spec de um dente natural. Quando você viaja para os Estados Unidos, você vê muita gente com o mesmo sorriso, né? Aquele sorriso branco, sem nenhuma definição, sem nenhuma diferença de um dente para o outro, sendo que o dente natural tem diferença de coloração, a parte superior da inferior, etc. Então, até esse nível de tratamento, o Brasil é fora da curva. Não, isso que eu ia falar, que eu particularmente, pra mim não acho muito bonito, mas eu prefiro mais uma naturalidade. É. E pelo pouco que eu vejo, que eu acompanho, cara, eu não sei o nome dos MC e tudo mais que eu vi assim, eu lembro que tipo há 6, 7 anos atrás, eles falavam, aí você vai falar se é isso ou não, né? Que, cara, tipo, o tratamento ele dava uma desgastada, tudo mais, que hoje em dia, pelo que eu vi, tipo, meu, tá tranquilo, você nem desgasta, tipo, tá avançando tão rapidamente essa parte que tá surreal. Sim, É sim, isso sim. mesmo, de Não, fato? mudou bastante o procedimento. Não é a área da SIM, né? Nós não entramos nesse. Inclusive, Verdade, aqueles verdade, né? pacientes anteriores que É só uma desgastaram curiosidade. futuramente o nosso paciente, que desgastou o dente natural. Obviamente que tem casos estéticos de função que é necessário fazer, mas mudou muito, evoluiu muito a técnica em relação a você desgastar o dente, etc. Anteriormente era bem mais agressiva, vamos dizer, nessa frente. Mas então, é legal você falar isso, é uma diferença, né? Esses daí que tem o sorrisão e tal, não necessariamente são implantes. Tem a galera hoje, a galera nova coloca, é placa, é outras... Não, lente, que fala. É né? lente, lente, exato. É isso. diferente de implante, Isso, certo? são mundos diferentes. O implante entra mais a parada do que de realmente perder os dentes e fazer uma substituição por implantar realmente dentes, certo? Isso aí, perfeito.
A pessoa perdeu o dente por algum motivo, pode ser por uma fratura, geralmente uma pessoa mais nova teve alguma fratura, algum acidente, etc. E as pessoas mais velhas, naturalmente, você vai perdendo o dente como um processo normal e pensa que lá atrás, por exemplo, minha avó perdeu quase todos os dentes dela, eu sempre conto a história dela, quando ela era jovem, recém-casada, etc., ela já tinha retirado todos os dentes. Antes você não tinha essa especialidade, né? É o famoso tiradentes. Verdade. Então, Mas por Tá ruim, problema, arranca, né? por problema, você diz você assim, tinha na uma época? dor ou qualquer Ah, coisa, você ia lá, a pessoa extraía, que era não o dentista que é formado, nada, é o dentista prático que eles chamavam. Ele ia lá, arrancava os a história dentes. do Brasil, Tiradentes. Isso aí. Depois colocava uma dentadura, a PT, né, uma dentadura, para a pessoa. Só que isso tem muita gente nessa situação até hoje. Nossa geração, por exemplo, provavelmente não vai fazer tanto protocolo, que a gente chama, ou a Unfor, que é o nome, que é você fazer um sorriso inteiro de volta com um único elemento. Você faz uma barra e traz o sorriso de volta para aquela pessoa quase edêntula total ou com poucos dentes. E a nossa geração provavelmente vai ser aquela que vai colocando pino a pino. Você perder um dente aqui, você já vai repor ele. Porque, inclusive, você não cuidar da ausência desse dente que você perdeu vai te ocasionar perder outros dentes. Porque Fica sem sempre, proteção, sempre né? o dente procura um antagonista. Então, se você perdeu o de baixo, o de cima vai descer, procurando um antagonista. O do lado vai fechar. Então, você tem várias repercussões que são pouco difundido ainda. A gente tem baixo conhecimento da população em relação a isso. Isso afeta N coisas E nem na dentista vida e você na é, né? qualidade de vida da pessoa. Não, mas tem que conhecer muito para Boa. poder falar com esse povo. Pô, parece porque que eu tô falando com dentista, é parabéns, diferenciado. cara. Os caras são diferenciados. Mas sabe o que é legal, Wanderlei, que você falou? Então, nesses dois cenários, você falou de ser uma placa só ou trocar pino por pino, assim atende esses dois. Isso, a gente sempre vai substituir, vai fazer o implante. O implante dentário é aquele que vai dentro do osso que simula a raiz do dente. Simples como isso. E em cima do implante dentário vai um intermediário, que é onde você coloca o dentezinho que simula o seu dente mesmo. Então, assim nasceu fabricando essa cadeia de reabilitação, que é o implante que simula a raiz e os componentes protéticos, que tem alguns componentes que você tem que utilizar no procedimento até chegar o dente e colocar em cima. Seja parafusado ou cimentado, você coloca o dente em cima. E isso foi o que assim começou que a Dona Neide. Dona Neide e o Ariel, né, o seu Isso. esposo Ariel, começaram lá em 2003. Tipo, nessa época, por curiosidade, não existia essa tecnologia. Já existia. Inclusive, eles representavam anteriormente uma empresa norte-americana. Ah, mas era Mas, muito, entendi. exatamente. A dona Neide, por isso que eu comentei que ela auxiliou esse legal. processo junto com as Ela redes de clínica. popularizou isso para as Ela pessoas. popularizou porque ela tornou Propósito, né? irreal a produção do implante dentário. Antes era dolarizado, com custo altíssimo. Existem vários dentistas que eu visito ainda, desde a época da dona Neide, que eu visito, lembra dela, o doutor Ariel, e conta que as pessoas chegavam de maleta de dólar para pagar o paciente, com maleta de dólar para pessoal, pagar, etc. Eu lembro quando eu era Totalmente mais novo, diferente. tipo, que se tivesse um acidente, alguma coisa, só rico, só milionário conseguia fazer, o resto era. Ou era aqueles negócios muito mais simples. E sabe o que eu ia falar? Acho que vai ser um exemplo legal que você falou. Vamos ver se o meu caso, eu me enquadro como uma pessoa que precisa de um implante. Eu perdi um dente quando eu era pequeno, mas não foi acidente, foi mesmo descuido, eu era pequeno, minha mãe me ficou uns anos sem levar no dentista, foi ver, tava tipo, eu tive que fazer um canal. E praticamente eu não tenho esse dente. Entra num caso desse de vocês? Aí o dentista vai conseguir saber o Ah, momento. não Diferente, especialização, mas eu não, digo, sim. entra no produto de vocês. Sim, a hora que você for trocar por um implante, sim. É Eu que, vou precisar. inclusive, essa cultura. Tem um aí pra vender? Quase que Saindo aqui, nós já tiramos o Eu pedido. Pode descobri deixar. ontem, eu fui ontem no Tira do dentista. Nós vamos bolso tirar aqui, o ó. pedido. Depois eu vou falar com o seu dentista para ver se ele usa assim. Não, eu vou que é ele falar que com escolhe, ele. ele que exato. escolhe. Depois desse podcast, mas aí entra, né? Eu digo assim, aí entra vocês no caso, porque é praticamente 100% do dente. Já não tem mais, Sim. é até o Se final você ali. já não tem mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito positiva do dentista de salvar o máximo que você puder do dente natural da pessoa. Então você vai tentando de todas as formas. Tem alguns outros locais que você teve uma
pequena fratura, a pessoa vai lá, tira o dente e bota o implante. No Brasil, o dentista tem uma formação realmente diferente e ele sabe isso o mesmo. quanto é importante você tentar ir recuperando o dente natural e Era permanecendo com o dente natural. Afinal de contas, é o que Tinha veio só contigo de fábrica, né? 10%, uma época não é exato, foi sempre tentando manter Então e ele tudo vai mais. sempre levar até o limite. Mas você sabe que você fez uma pergunta, um comentário interessante que eu acho que vale a pena reforçar. Na Sim, a gente preconiza muito e valoriza muito essa relação e respeita muito essa relação com o dentista. Nem todas as empresas talvez pensem da mesma forma. Então a gente tem baixíssimo impacto no paciente, porque a gente entende que o nosso trabalho é de ciência com o dentista. O dentista sabe qual é o melhor implante, o melhor produto que ele tem que escolher para o paciente dele. Então a gente respeita muito essa relação do paciente com dentistas. Algumas empresas do segmento como um todo atuam direto no paciente. Estou dizendo que é certo ou errado, estou falando qual é a cultura da Sim e a filosofia da Sim. Está muito focado no dentista, que a gente entende que o debate científico tem que ser com ele, porque ele vai saber o melhor produto, melhor macrogeometria para poder escolher no seu caso. Você até exemplificou isso, porque o que eu te perguntei, você falou, não, o dentista pode te orientar melhor, mas sim, a gente tem esse produto. Que Aí, pra mim é o melhor dos mundos, quem sabe mesmo é o é o dentista. dentista. Ele vai, depois ele que vai dar continuidade no seu tratamento, ele que vai estar próximo, etc. É uma relação de extrema confiança com o dentista. Boa. Excelente. Wander, mais uma pergunta nesse sentido. Então, na verdade, um implante não é aconselhado, só para ver se eu entendi, pô, uma pergunta mesmo. Não é para fins estéticos inicialmente. Se eu quiser ficar com um sorrisão bonito, eu que já tenho todos os dentes, arrancar tudo para pôr o implante, não é o aconselhado. É só para quem não tem ou tem que de fato fazer uma substituição. Geralmente é causado por alguma lesão ou algum problema periodontal, algum motivo realmente que faça sentido você tirar o seu Sim. dente ou perder o seu dente natural para implementar. Não, não faz tanto sentido você tirar um dente saudável Aham. para colocar um implante. Aliás, não faz O sentido nenhum você objetivo não tirar. é estética, mas entrega estética no Sim, final, né? no final do dia, eu tive a oportunidade de trabalhar um período com clínica também, né? Direto com clínica e atender paciente. Inclusive, atendi muito paciente, óbvio, não como dentista, mas sim como a pessoa do comercial dentro de uma clínica que faz o fechamento. E ele vai muito além, assim, porque ele atende autoestima, primeiro ponto. É a análise que eu gosto de fazer. Você imagina as nossas avós recém-casadas com os nossos avós ou bisavós, ela tirando o dente da boca, ele tirando no final do dia para colocar no copo do lado da cama. A situação que você tem uma vida inteira que você nem lembra mais qual era seu dente. Só que ele também tem uma questão de função absurda. Porque mexe diretamente na sua qualidade de vida, qualidade de alimentação, etc. Normalmente, um paciente que vai ter ausência total dos dentes e usa PT superior e inferior, que é a dentadura, ele não vai conseguir se alimentar de alimentos tão fibrosos, tão sólidos, ele vai focar mais em batata, arroz, macarrão. E aí você desenvolve diabetes, obesidade, N coisas que afetam diretamente. Então o implante é muito amplo a aplicação dele. Ele tem uma aplicação de função, saúde absurda, que não só a saúde da boca, mas como um todo. Começa na boca a sua alimentação, né? Começa pela boca, a sua qualidade de alimentação, tudo. E também uma função estética de você devolver a autoestima para as pessoas. Teve um caso recente que eu vi, que eu achei sensacional no Instagram, de um lojista, acho que ele era dono de uma loja, e ele via sempre que a moça que trabalhava com a limpeza da loja estava de máscara. E ele descobriu o motivo. Ela tinha vergonha porque ela tinha ausência de dente. Ela trabalhava de máscara para ninguém ver, e toda acanhada, etc. E a loja foi lá, eles investiram e deram um sorriso para ela de volta. E esse é um dos grandes propósitos da Sim, inclusive. A Thaisa, que é a nossa diretora de marketing, Não tem faz um preço. Isso que trabalho eles fizeram, não tem excepcional preço. e gera muito propósito dentro da empresa e com o nosso cliente, que é os sorrisos que geram sorrisos. Então, dentro disso, tem até uma websérie no YouTube que a gente registra desde a pessoa que está lá na qualidade, fabricando o implante, entrega um vídeo para ela de um paciente, uma paciente, que teve o sorriso de volta depois de uma vida inteira sem sorriso, e as pessoas choram, se emocionam. E isso vende Transforma a muito. vida, né, cara? Isso aí transforma a Gera vida. muito propósito. O Rony foi na nossa convenção de vendas, agora em abril, e ele chegou alucinado. Parece que ele já Reserva? era da Sim. Que Parece que irado. ele já era da Sim. E ele falou muito, deu esse feedback para nós, né? Falou, cara, porque é Convenção dos Sorrisos era o nome. Tinha todo um tema sensacional, mas a gente trabalha muito esse propósito com o time, que de verdade é um grande propósito. O sorriso é nosso cartão de visita
para qualquer um. Inclusive, é uma das poucas coisas que nos diferencia de outros animais. Não só a inteligência, mas o sorriso. Que outro animal sorri? Então, Só aqueles cachorros que é mesmo. O caramelo. Então, é uma marca registrada nossa e Verdade, necessária. não tinha pensado por esse lado. Então, é um propósito muito verdadeiro, assim, a gente vive intensamente isso na Sim. Legal. E Vanderlei, você falou da produção, né? Vem na minha cabeça. Hoje a produção, como é que funciona? É sempre específico a produção desse produto ou é genérico? Ele é personalizado para cada cliente ou serve para todo mundo? Como Não, é a que é? gente tem, assim, não são poucos produtos, né? Nós temos uma gama gigante de produtos. Só de produção própria são mais de 2.200, 2.300 SKUs SKU? diferentes. Então você tem N possibilidades de reabilitação, N formas de macrogeometria de implante, etc. Para que o dentista tenha um arsenal para ele escolher fazer uma reabilitação. Exemplo, Que a muito minha é claro. diferente da dele, né? Exemplificando assim. Não, pode ser, por exemplo, uma questão óssea, N coisas, que ele precise, por exemplo, angular um implante, botar um implante mais angulado, porque se ele pôr, vamos dizer, estou falando de uma maneira muito simples, Sim, sim, só um se ele pôr exemplo, tá, gente? reto, vai pegar e tocar, dar uma parestesia, porque vai tocar o seu nervo, você não tem osso suficiente. Então ele consegue pôr angulado esse implante para reabilitar. Aí, automaticamente, o componente tem que ser outro, você não pode ser um componente reto. Então, daí você tem componente com angulação de 30 graus, etc. Você tem as angulações para ele poder reabilitar. Agora, o que é extremamente personalizado é o dente, a prótese. E aí entra um trabalho maravilhoso do protesista, que é o dentista especializado em prótese, e do protético, que eu resumiria como o grande artista do sorriso, que é aquele técnico que trabalha no laboratório e vai desenhar o seu sorriso em cima do que a sua boca pede. Ela vai pôr um dente aqui, putz, ele tem esse nível de cor de dente, ele tem essa formação do dente, aqui é uma coloração, aqui é outra, aqui é outra. Então ele que vai fazer essa maquiagem e entregar o seu dente perfeito. Então tem um outro mágico no meio disso, que não é um especialista, mas ele é um técnico fundamental e importante no processo, que é o protético. Então, mas como é que vocês dão conta, assim, agora falando da Sim, ali, a hora que esse pedido, uma compra, cai ali dentro, vocês têm que produzir, então, de acordo com aquela demanda, não tem um estoque lá Não, de... temos muito estoque. É. Qual que é uma das grandes viradas da Sim, nos últimos 7 anos, foi um crescimento astrondoso da empresa nos últimos 7 anos, chegando a taxa até de 70% de crescimento, quase 70%, 69% em um determinado ano, foi o serviço. Nós nos propomos... A grande proposta em relação ao serviço é a gente ser o mercado livre da odontologia. Em termos de entrega, velocidade de resposta ao cliente, etc. Esse é o nosso grande objetivo, é o que a gente vem formando os processos da empresa para chegar até aí. Mas dito isso, dentro do serviço, uma das coisas mais importantes é ter disponibilidade de estoque a hora que o dentista precisa. Porque imagina você, Vini, quantos anos você tem, desculpa? 29. 29. Você chega e fratura um dente, tá aí dando um pedal de final de semana, teve um impacto, fraturou um central, um dente da frente. Você vai esperar produzir 3 meses, 2 meses, produzir esse dente, esse implante, para depois chegar, ele ainda fazer a moldagem, depois manda para o laboratório fazer... Não, você quer seu dente de volta na hora, você não quer esperar. Então é muito importante ter disponibilidade de estoque. Então nós temos um inventário muito grande na fábrica, de tudo que é possível. Além disso, um dos diferenciais de serviço da Sim, hoje 80% das nossas entregas acontecem no máximo em D+1 e 50% em D+0 no mesmo dia. Por quê? Nós esparramamos o estoque pelo Brasil, nós criamos vários hubs próprios. Nós chamamos de lounge porque antes era uma filial, o estoque era só para ter o estoque e disponibilidade. Hoje é um lounge porque é um ambiente de experiência. De novo, o marketing nosso criou o cafezinho de mineiro, que a Thaís inclusive é mineira, então o cafezinho de mineiro, onde quando vai um dentista, a gente tem que atender ele, chamar ele para um café, tem alguma coisa regional, tem um pão de queijo. E tem também sala para formação, hands-on, etc., para treinar o dentista. Então a gente criou um ambiente e nós chegamos a 26 agora. 26 hubs desse? 26 hubs desse. No Vamos Brasil. ter mais 3 para inaugurar.
2 em praças que nós já temos, nós só estamos crescendo pelo crescimento do faturamento, Pra a gente conseguir precisa atender ampliar. também todo mundo, né? E um novo, mas nós vamos para 27, fechar esse ano com pelo menos 27 hubs, lounges plugados pelo Brasil, que dão essa velocidade e um atendimento para o cliente. Dona Neide me falou a primeira vez que eu entrei na Sim, eu tinha 29 anos quando eu comecei na Sim. E ela me chamou. Foi Se fazer... falasse que você era mais novo que a gente, cara, eu ia embora agora. Eu tinha 29 quando eu entrei. Dona Neide me chamou e falou assim: menino, ficamos 1h30. Foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista depois de estar trabalhando. Foi uma entrevista de Você já tava emprego já dentro, entendi, empregado. já tava ali dentro. Menino, deixa eu te falar um negócio. O dentista fica dentro de uma parede 12 horas, 14 horas por dia, dentro de 4 paredes. E a pessoa que ele conversa responde para ele, Quando responde. Então, você faça uma coisa, você dê atenção para ele quando você visitar um consultório. Então, isso reflete um pouco, não, muito da cultura da Sim e todas as pesquisas que a gente faz com os clientes. Os 2 pilares importantes que eles valorizam na Sim é o atendimento, número 1, que até essa frase veio muito forte em várias pesquisas, é a empresa mais parceira do dentista. E o número 2 hoje já o serviço é reconhecido, o nosso tempo de entrega. Então, o dentista é uma pessoa que merece essa atenção, porque no final do dia é um trabalho de grande propósito e árduo, né? Muita gente trabalha muitas horas naquele mocho, Sei. que é a cadeirinha do dentista. E que baita ideia esse do hub pra dar velocidade em logística, hein, cara? Já tem estoque disponível pro dentista ali, deve ser em grandes polos, grandes centros, eu imagino, né? A gente variou bastante, tá? Porque hoje a que mais tem, acho que tá com 16. Nós temos depois da gente, né? Então nós temos mais hubs de todas, mais lounges de todas as empresas. Fora isso, de novo, a gente criou mais do que um estoque, né? A gente criou um ambiente de convivência, experiência, atendimento, treinamento para o dentista. A gente dá pós-venda de soluções odontológicas que a gente vende, como um scanner Cafezinho. intraoral, o cafezinho. Não, isso, aspecto cultural, cara, parabéns, de verdade. Tipo, você falando, meu, dá pra sentir essa energia que o dentista ele encontra lá, um suporte, um apoio, não só um galpão exemplificando que ele tá indo buscar mercadoria, mas um lugar ali pra ele se conectar, pra ele se instruir e tudo mais. Até uma curiosidade, quem for da odontologia isso conhecer assim, basta entrar no Google Maps e olhar lá as avaliações dos lounges. Eles sabem os endereços. Você vai ver cada depoimento que é emocionante. Eu chego a me emocionar de ler os depoimentos dos dentistas, do nível de relação que eles têm e o nível de vínculo emocional que é criado. Mas a gente saiu também das grandes capitais. A gente foi para regiões onde ninguém dava atenção. Por exemplo, em Belém, a gente colocou um operador logístico com um parceiro, então a gente quase um store, uma loja dentro de outra loja, né? Nós, em São Luís do Maranhão, que aí o nosso concorrente só tinha, por exemplo, um dos concorrentes só tinha distribuidor, a gente pôs uma operação. Então a gente também colocou no sul. Nós temos um lounge próprio em Porto Alegre e temos um parceiro que a gente fatura de dentro dele em Caxias. Teoricamente, se eu fosse pensar só em custo, nem faria sentido. Mas a gente respeita muito essa questão da regionalização e para dar um atendimento diferenciado, por exemplo, entre a pessoa da capital e o pessoal da Serra. Então a gente foi fazendo esse trabalho de avaliação minuciosamente para conseguir encaixar cada um. Em São Paulo nós temos Bauru, Ribeirão, São Paulo capital, Campinas. Grande Então nós negócio. vamos Cara, colocando em algumas regiões Brasil estratégicas. todo praticamente. Já coberto. Ô, Vanderlei, só resume um pouco, eu tô muito curioso, cara. Você falou com 29 anos, já entregou, foi quando você entrou na Sim. Um pouco do seu currículo só, como você chegou lá, porque você falando já parece que você nasceu dentro da Sim. Tipo, você absorveu tanto essa cultura que ela já faz parte de você. Mas como que foi esse ponto aí? Resume um pouco, por favor, da sua história, que eu tô muito curioso e até chegar na Sim a gente continua. Legal, Pode ser? legal. Óbvio. Primeiro grande pilar, quem me fez o convite para ir para a Sim foi o nosso atual CEO-presidente, que é um cara extremamente carismático. Vocês precisam de um gringo, traz ele, argentino. Aí, ó. Oh, com certeza. Segundo argentino já pra vir aí. E Ricardo Bloch, CEO da Lenovo. Aí, é um cara sensacional. Eu trabalhei não diretamente com ele, tinha um gestor que eu reportava na Gama,
que era de secador, prancha de cabelo, maquininha, etc. Gamma Italy. As Sei, mulheres que sei. estão nos assistindo sabem exatamente o que eu estou falando com absoluta certeza. É, Anterior a isso também, trabalhei na Motorola, e aí eu tive uma experiência muito grande de batida de varejo, ritmo de varejo, que inclusive me deu um grande background para trazer para a Sim e a gente montar uma operação diferente. Porque nós entendemos que nesse segmento as pessoas entendiam muito de venda B2B, de CNPJ, mas elas entendiam quase nada de CPF. E no final do dia, por mais que eu esteja faturando, não seja num CPF, esteja faturando um CNPJ de uma clínica, É o dentista. a relação é um dentista, é um CPF, é uma relação Animal. que, de novo, o marketing trabalha forte, human to human, de pessoa para pessoa, de fato. E todos os processos dessa indústria são focados em uma venda B2B. É assim, deu problema no seu boleto, você que tem que se virar. Deu problema na sua entrega, você liga aqui para rastrear. Como é um processo, como a gente tinha na Gama para vender por uma Casas Bahia. Era um processo, poucas emissões de notas, etc. Assim, nós temos mais de 15 mil notas emitidas por mês, bem mais de 15 mil notas emitidas por mês. Então, é um volume estrondoso de clientes comprando, e às vezes compra várias vezes durante o mês. Então, é outro volume, outra complexidade. A Motorola me ajudou muito nesse background porque eu cuidava da batida de varejo das pessoas que ficavam em campo. E aí tiveram outras, trabalhei em Campinas na MAB, tiveram outras empresas que eu fui passando por empresas muito distintas e diferentes. Isso, mas sempre nessa parte de empresas, com desafio, comercial, sempre nessa... Cheguei a passar em outras áreas. Por um período fiquei em exportação, por um período fiquei em inteligência de mercado. Cheguei a passar por outras áreas. Na Motorola eu ficava em trade marketing, que a gente cuidava de venda, mas era dentro da estrutura de trade. Mas na Gama, efetivamente, aí eu já saí de lá como gerente nacional das grandes contas. Foi crescendo também, né? Imagino que foi E fui lá para a Sim, na época, com uns 29 anos, né? Foi uma chegada complexa, gerou muito... dor no time, porque a empresa vinha passando por precisava fazer um turnaround. Que ano foi isso? 2018, fevereiro de 2018. A empresa precisava fazer um turnaround, essa era a grande proposta do Felipe CEO, e também foi a proposta que ele me apresentou. Uma empresa tecnicamente estava com EBITDA negativo, com dificuldades sérias financeiras, e a gente tinha aí um ano de meta de fazer o turnaround. Em junho, a gente já conseguiu EBITDA positivo, e desde então foi crescimento muito forte. Isso só com vendas? Foi onde o core que atirou para fazer esse turnaround foi O vendas. principal ponto foi vendas, eu diria. Vendas e depois tem várias fases, né? E serviço. A fábrica estava muito à frente das nossas estratégias comerciais, então você tinha um pátio fabril violento. Você já tinha uma formação junto com vendas, eu falaria até um aspecto mais amplo, comercial como um todo. Marketing entra nesse bolo como vendas. O marketing da Sim é um marketing de venda, efetivamente. Não é só um marketing de aparência, efetivamente é um marketing de muito relacionamento com o dentista. É bem interessante, então vende muito. Mas o grande turnaround foi no time de vendas, porque quando eu entrei, de todas as empresas que eu passei, era talvez o time mais caro versus a receita que ele gerava. Então tinha muita ineficiência, muita improdutividade. Você já tinha esses dados na cabeça, né? E quando a gente começou o processo, foi a forma que a gente desenvolveu os plano de carreira, processo de comissionamento, treinamento de pessoas, base de dados para entregar informação, que as pessoas saíam sem informação em campo. Tudo isso fez com que gerasse um efeito muito positivo, que é você crescer absurdamente o EBITDA, acelerar o EBITDA muito. Então, a rentabilidade da empresa, os acionistas todos felizes. E também a gente comprovou para o time que muitas famílias, que a gente fala que não tem 1000 colaboradores, nós temos 1000 famílias ali com a gente, foram também crescendo muito financeiramente dentro dessa estrutura. Então, foi quase uma divisão dos lucros, vamos assim dizer. Então, foi um momento muito especial, porque não foi através de cortar os ganhos, sim, pelo contrário, dar direcionamento, estratégia para as pessoas. Pequenos ajustes ali que você gerou grandes resultados. Isso. Você não precisou contratar mais gente, pelo que você está falando. Não, Você não. só- Foram com as mesmas pessoas. Sim. Poucas pessoas saíram. Engraçado, Não, engraçado que são sensacional, mesmas velho. pessoas, mesmos produtos, né? Sim. O que mudou na empresa para isso? Na verdade, foi a cultura, o foco no cliente, esse foi o grande... E algumas estratégias comerciais, inteligência de mercado, etc. Que baita insight, porque às vezes, né, pega muito empreendedor, empreendedora, que tá nessa, puta, não vendo e tal, eu tenho um produto.
às vezes o problema não tá no produto, não tá nas pessoas, é realmente na equação como um todo, né? Ajustar pequenas coisas na equação, Esse né? é o desafio de toda empresa, né? As startups, salvo engano, mais de 80% fecha por falta de venda. Então, venda, como diz o Rony, venda salva. E, de fato, venda salva o negócio, é fundamental. E lá na Ciel, nós temos uma estrutura muito agressiva, exatamente comercial. É o nosso grande pilar. Então, mas a venda salva, mas não é só ela, né? É venda como um conceito, porque para eu vender, eu tenho que ter um Toda a excelente cadeia tem que estar marketing, funcionando. Você eu fala, tenho que ter relacionamento, eu tenho que ter pós-venda. Fábrica Pós-venda tem que vende estar. absurdamente. A fábrica tem que estar produzindo, porque, como eu falei, se eu tiver falta, eu gero uma experiência extremamente negativa. Imagine se eu tiver falta de um componente específico que ele não tem em outra empresa. Ele reabilitou o seu dente, Matheus. E a angulação do meu implante só permite o componente do meu implante, vamos supor. Ele não consegue em nenhuma outra empresa. Você vai ficar esperando até eu produzir o componente. Então, todo esse conjunto faz a venda acontecer. Então, são várias estratégias para você chegar até a Até tirar o pensando na pedido, né? cultura, né? Vamos assim, até nessa parte cultural que você falou. Meu, alinhado com a cultura que vocês têm, tenho certeza que jamais vão querer fazer uma venda e não ter isso daí ali pronto. Porque ia ser um baita tiro no pé, né? Com D mais um, entregar no mesmo dia. E pelo que você estava falando, quando você chegou, toda essa parte já estava bem estruturada. Era mais a parte comercial mesmo que precisava. Nós tínhamos uma ociosidade fabril bem Não é? Você importante. comentou, A é verdade. fábrica estava Que delícia, né? Com o preparada comercial para ouvir isso. Você fala, cara, pode acelerar. vender que estamos Depois a gente pronto. inverteu o problema. Depois de um período a gente inverteu Então, o mas é problema. engraçado, chegou no ponto que tinha duas opções, né? Ou diminui realmente as vendas e manda a galera da fábrica embora e trabalha com uma equipe mais enxuta, ou lota aquela fábrica para produzir, né? Não, exatamente. E era fundamental, o foco era crescer, absurdamente. E você sabe que você falou de empreendedor, no final do dia a gente estava conversando, eu também empreendo através dos Manas, e o Mana me ensina bastante a questão de você pensar às vezes fora da caixa. Porque às vezes a gente fala, putz, eu precisava de ter essa grana para eu conseguir reinventar. E a gente percebe, às vezes até por ações no mercado, que o excesso de grana não necessariamente traz as melhores estratégias. Às vezes até coloca o empreendedor, eu falo como empreendedor, e o executivo numa zona de conforto de achar que está muito protegido ali. E o grande lance nosso, toda a evolução foi feita com um simples, se eu pudesse dar uma grande característica, foi ouvindo a ponta. Foi ouvindo os vendedores, foi ouvindo o pessoal de lounge, foi ouvindo o cliente, porque eles estão mais próximos do cliente. Tudo que a gente conseguiu revolucionar e acelerar de experiência do cliente, a gente não inventou a roda, a gente só foi ouvir quem está lá no dia a dia sentindo a dor. E nós estamos passando por esse momento de novo, com o crescimento super acelerado da empresa. Nós estamos naquela fase da empresa do milhão virar a empresa do bilhão. Aí você já não tem mais um jet ski, é rápido, ágil, você consegue monitorar tudo, você tem um transatlântico que é mais lento, você fazer qualquer virada, etc. Então nós estamos nesse processo e nós estamos recriando os processos, estratégias para a gente não perder essa cultura. Por dado momento com o crescimento, a gente sente que se distanciou um pouco da ponta, do consultor especificamente. Nós estamos exatamente nas últimas semanas fazendo uma imersão violenta com o nosso time de campo. Tipo, como uma empresa astronômica num nível tão grande pra gente manter aquela cultura de... Porque pelo que você tá falando de uma pequena empresa. A Isso. cultura da clínica da Dona Neide e do Dr. Ariel. Mais ou menos É isso. seguindo nessa linha. Como é que Exatamente. propaga, né? É que, assim, poucas coisas que nos trouxe até aqui vai levar até a gente o bi. Mas algumas coisas com certeza nunca podem mudar. A proximidade com o campo, ouvir o nosso cliente, ser a empresa mais descomplicada na relação com o dentista, entender as dores do cara, falar, putz, às vezes o cara teve um pequeno atraso no boleto para pagar o boleto. Mas, cara, o cara tem 1000 boletos para gerenciar por dia e ele tem uma complexidade de uma loja, de uma indústria. A Dona Neide sabe o que é um E dentista ele- ser um empreendedor ali na clínica, né? Então são todas essas dores. Quanto menos problema a gente gerar para esse dentista, melhor para ele ter uma boa. Muitos deles só tem ele e a secretária, muitas vezes.
Mas eu imagino, a Gerir maioria esse acha isso, negócio né? não é simples. Não, Ele cara, gera o que a gente gera numa empresa em N departamentos, ele faz essa gestão. E porque o crescimento, a automatização, às vezes acaba forçando um pouco isso, mas é muito legal o que vocês estão falando, porque, meu, Bi, não dá pra também ter aquele mesmo cuidado. Pô, mas se isso daí são os valores, cara, a gente vai ter que descobrir algum jeito de a gente, né? Porque isso, você falando um exemplo desse boleto foi legal. Porque às vezes é um sistema, não é alguém que tá ali por trás. Mas quem sabe da realidade, você falando do cara, eu quero conhecer ela, velho. Você falou da doutora Neide, Dona Neide. da Dona dona Neide. Neide. Meu, dá pra ver que ela tem a dor latente ali de quem atendia e tudo mais. E muitas vezes um cara desse pagou 10 anos de boleto certinho. Um por causa de um descaso, isso, aquilo, acaba travando toda a operação dele. Então, muito legal isso que você tá falando, porque, tipo, exemplificando, eu sinto como se fosse uma Coca-Cola fazendo um atendimento do restaurante ali do seu bairro. É isso aí. Né? Tipo, É isso. nessa proporção, só que naquele carisma. Isso é tão forte para nós que, assim, até onde eu tenho conhecimento, é a única empresa que tem uma estrutura especializada no pós-venda, não só de pós-venda de produto, mas o suporte ao cliente. Nós temos uma área que nós chamamos de operações dentro da SIM. Nós estamos, de novo, dando um 360 nessa área, porque a gente entende, sempre comento, nós somos uma empresa feita de pessoas para pessoas. Então, quando a gente parte do pressuposto de pessoas são perfectíveis, mas não perfeitas. Nós vamos ter sempre que melhorar, porque vai ter algum processo que não vai estar casado, vai ter sempre um problema. A gente não pode ter a arrogância de achar que a nossa empresa é perfeita, que estamos muito longe disso. E assumindo isso, a gente criou uma área de operações onde o cliente abre chamado, essa área tem que abraçar o cliente até resolver o problema dele. Nós fizemos uma reestruturação para isso passar para os departamentos atender o cliente. Nós estamos voltando ao princípio que foi o nosso melhor momento, onde centraliza nesse time, é um time de pós-venda. O número de chamados que esse time tem é absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Chega a 1000 chamados por dia. Caraca. E os chamados, a grande maioria, não é de problema. Não é de reclamação, muito pelo contrário. Mais de 80% dos chamados, na verdade quase 90% dos chamados, são de suporte. Uma segunda via de boleto, uma segunda via de entendi. nota, uma dúvida que ele está no contas a Simples, receber vamos dizer dele. assim, né? São Coisa assim. coisas para descomplicar a vida do dentista. Então, a gente assume esse papel, tenta criar processos e estruturas para não perder, mesmo com o crescimento da empresa, essa nossa grande cultura de proximidade, tentar descomplicar o máximo possível a vida do nosso cliente, que é o dentista. Mas como não fazer com que isso vire um gargalo? Porque também gerar essa proximidade geralmente dá abertura para o cara, de fato, entrar em contato com coisas que poderiam ser resolvidas de outras maneiras mais simples, né? Tem essa preocupação também disso não virar um gargalo? Tem uma preocupação muito grande nossa, nós estamos passando por um processo agora. Senão o cara liga lá para tudo também, né? Sim. E naturalmente ele vai fazer isso. Porque como a gente tem Ele uma gera venda, a gente confiança tem uma ali, né? venda Tem direta, cara, eu tenho vendedores com mais de 20 anos de mercado. O cara é amigo dos dentistas. Amigo mesmo dos De dentistas. sair, mas cria relacionamento, cara, de sair junto, final de E semana, esses tudo caras, mais. geralmente, que têm um bom relacionamento com o dentista, criou essa proximidade dando esse suporte, fazendo esse diferencial no atendimento para ele. Então é só olhar a história desses caras e tentar fazer isso de maneira processual. Mas a gente está num momento bem importante da empresa, que faz muito sentido a sua pergunta, Vini, que nós estamos reestruturando a nossa parte de infraestrutura no TI, não infra especificamente, mas de sistemas, para a gente conseguir realmente digitalizar alguns desses atendimentos. Exemplo, uma segunda via de boleto. O cliente poder ter uma autonomia, em vez de ele precisar chamar alguém, ele simplesmente entrar num portal e ele ter todos os boletos dele, igual ele faz em qualquer outro negócio. Então nós estamos num processo de Puta, que é simples, vamos implementação dizer do assim. SAP Aham. novo. Estamos implementando o HANA e estamos passando num processo de um outro sistema específico que é de serialização do sistema. Isso tudo, nosso grande foco agora é fazer a SIM digital, que nós chamamos. Só que a gente não quer lançar só um e-commerce, nada disso. Nós realmente queremos ter um portal do cliente para ele ter um diferencial de atendimento e experiência. Tentar realmente sistematizar isso que é a proximidade nossa. E eu acho que assim, é um equilíbrio muito grande em sistematizar
mas manter a proximidade, né? Também não pode esfriar esse relacionamento que vocês têm ali construído aos anos, né? O cara que sempre tá acostumado a ligar pro vendedor não pode só falar pra ele, simplesmente, viu, agora você não fala mais comigo, entra no site. É Não isso. dá pra ter essa ruptura tão Não. drástica, né? Eu acho que ele vai conseguir entrar num site, ou ele já procura hoje na Cindy, que nós chamamos, que é o nosso sistema de WhatsApp para atender o cliente mais rápido. Eu vi no site lá. A maioria é o próprio dentista que chama. Nós temos uma Cindy para o colaborador, para o vendedor pedir ajuda, que ele está sendo intermediário, e temos a Cindy para o cliente final. Então, a maioria dos chamados é feito pelo cliente já. Só que foi uma educação, essa curva virou nos últimos 2 anos. Por quê? A gente não forçou essa relação. Ele simplesmente percebeu que ao invés dele pedir a segunda via de nota para o vendedor, que ele vai pedir para alguém, se ele chamasse na Cindy, ia diretamente dentro da pessoa e voltava mais rápido. Então, a gente educou na maneira positiva, vamos dizer assim. A gente entregou o serviço para ele poder confiar. Daí ele tomou liberdade e falou, não, vou chamar direto a empresa. Muito mais fácil, muito mais rápido, rápido. porque às vezes o vendedor está numa viagem, está num outro cliente, demora um tempinho para responder o WhatsApp. Então a gente em nenhum momento falou, ó, corta essa relação, não existe mais. O nosso foco sempre foi, a diretriz para o time de operações foi, o cliente vai vir até nós direto, a partir do momento que o vendedor trouxer um problema, a gente retornar para o cliente diretamente com uma solução rápida. O próximo caminho ele vai salvar seu número. Ele vai vir direto em você. Então foi muito isso e faz 2 anos que a gente virou essa curva. Antes era bem mais abertura de chamado pelo direto, pelo vendedor, dando esse suporte. Hoje é mais 70% Uma do cliente etapa a mais. abrindo. Falando de processo, né? Você tá pulando uma etapa a mais, tá fazendo Isso direto. aí. E a maneira de educar foi muito boa, cara. Muito, muito legal, assim, deixando, porque você é muito bom nisso, mas é exatamente isso. Falo por mim, quando você tem uma pessoa que é boa, que consegue, já salva o contato, cara, automaticamente você já pensa, e até mesmo acho que você consegue passar a percepção pro dentista, que é um empreendedor ali atrás, também fala, cara, pô, verdade, deixa o vendedor fazer as vendas dele lá, eu não vou incomodar ele por causa disso daí. Porque quando eu chamo, ele sempre tá ali pra me atender. Sim. Então é uma coisa tão simples que eu consigo e acabo encurtando o tempo, velho. E esse é um desafio grande, porque pensa que a indústria por si só não nasceu para atender o cliente final. Não. Não é à toa que o varejo existe. Não, vocês devem ser loucos, devem ser chamados de louco por causa disso, exato. Tipo, pô, vocês estão querendo, mas, cara, olha o resultado, né? Olha como tá crescendo. Só queria mandar um abraço pro Gui, pro Fê e pro Gustavo, que eu quero conhecer. O Gustavo tem que vir aqui também, do Manapou, que foram um dos primeiros a vir aqui, pra você Legal. entender também, cara. A gente abriu uma outra loja por causa deles. Que Olha o bacana. impacto que eles Que causaram legal. na nossa vida. E na galera também que assistiu aí, uns episódios que vale a pena assistir pra galera que não viu ainda. Quando eles vieram aqui, acho que tinha 40, 30 lojas, hoje estão com 60, 70 lojas, Isso, né? isso aí. Então, no crescimento aí em 3 anos, absurdo, né? E eu queria que você comentasse também, você falou outra coisa que foi interessante, que às vezes ter muito recurso, né, te limita em algumas coisas, e me lembrou Te o Vadir. acomoda, acomoda. Acomoda. E o Vadir também da Germânia falou a mesma coisa, ficar sem grana é o que te deixa criativo em Não, determinados Tipo assim, momentos. como ser criativo? Ele falou, fica sem dinheiro. Pra mim, eu gosto de criar um paralelo. Eu sou um fã do Senna, apesar de ter nascido em 88. Vi ele só até os 6 anos, mas parece que eu vi ele até hoje. Esse cara aí não... Pra mim, na minha cabeça, é muito claro, fazendo um paralelo com o Senna, é ele com a Toleman, o pior carro que tinha, só não ganhando do Prost porque foi roubado. Exato. Porque ele tinha uma adversidade muito grande, que era a chuva. Então, os momentos de dificuldade, de caixa vazio, de mercado esfriando, queda de venda, é o momento que quem está desafiando o primeiro lugar ganha espaço se ele fizer um bom trabalho. Então, para mim, eu gosto de fazer esse paralelo que é mais visual. É o Senna na Toleman, sem chance nenhuma de ganhar no seco, e mostrando para que ele veio. Depois veio o convite da Lotus na sequência, para que ele veio pro jogo, pro game, um carro que não tinha nada para entregar, Inspirador, mas cara. numa situação adversa, ele conseguiu mostrar o potencial. É aquela coisa, né? Enquanto eles estão freando, a gente acelera. Né? Contra-intuitivo. Enquanto tá todo mundo tirando o pé, a gente acelera, né? Sem dúvida. E eu queria que você comentasse um pouco o que você tiver para compartilhar de big numbers assim da Sim hoje. Qual é a quantidade de pedido, volume de pedido, para entender um pouco da dimensão. Já deu para entender um pouco pelo que você falou, mas assim, o
que gira ali no mês, cara? Hoje, de novo, né, nós temos algumas frentes de negócio, não é mais o implante e o componente apenas. Tem scanner, tem impressora 3D que imprime seu dente. Vai imprimir o seu dente, vai sair impresso lá com Mas carga como de cerâmica e tudo. Então tem todo. Mais de 2.000 esse carro que você falou lá, né? Isso. E então nós temos uma linha bem mais complexa e completa para atender o cliente. Então o nosso portfólio cresceu muito nos últimos anos. Com isso vem um crescimento exponencial da companhia também. Então desde 2017 até o ano passado, ela cresceu praticamente pouco mais de 5 vezes o faturamento. Tiveram momentos ali pós-pandemia 2021 que chegou a quase 70% de crescimento, depois 55%, depois se manteve ainda em 45%, crescimentos muito acelerados da empresa. Vou falar, ano após ano isso? Ano após ano, uma Cara, sequência é fora de do crescimento. comum, né? Isso, Essa porcentagem bem fora do comum. Isso. Ainda mais pelo tamanho que vocês têm. E tem regiões, obviamente, que cresceram mais que outras, né? Nordeste a gente cresceu disparadamente. No Sul a gente cresceu muito, porque o nosso principal concorrente tinha uma dominância muito grande. Então tem praça que saiu de 70 mil por mês que vendia, praça importante, para faturar 1,5 milhão. Quase 2 milhões já. Então, 10, 15, 20 vezes mais e que como a isso. gente faz isso? Com serviço, porque o nosso concorrente se criou nessa região do Sul, né? Em Curitiba, nosso principal concorrente. Entendi. Então, a empresa teve um crescimento muito forte, também de colaboradores. Quando eu entrei, era pouco menos de 500. Hoje nós estamos passando de 1.000 famílias na Sim. Dobrou também. Isso. Isso em 7 anos. Basicamente 7 anos. Isso foi uma grande aceleração também de pessoas. Só a minha estrutura, hoje nós estamos falando de 400 e poucos colaboradores, só a estrutura da minha vice-presidência, vamos dizer assim. Então, é uma estrutura bem parruda. É assim Nós quando saímos... você entrou. Praticamente. É assim quando eu entrei. A sua estrutura Isso aí. hoje é praticamente assim toda quando você entrou. E quando eu entrei, nós tínhamos lá era recorde 4 mil pedidos no mês. Hoje nós temos mais de 15 mil. Tem mês que chega a 18, 19 mil pedidos faturados no mês. Então, nós estamos realmente um volume muito maior. Cresceu mais o número, inclusive, de pedidos quase que a proporção de faturamento. Porque justamente o nosso crescimento foi no que a gente chama de varejo, que são as clínicas de uma cadeira, 2 cadeiras, etc., que é a maioria do mercado, né? Então, a gente teve um crescimento muito forte, que é o cara que mais depende de serviço. Porque às vezes ele não tem caixa para comprar um grande volume de implante, porque ele não tem um giro de implante grande. Ele tem que comprar quando vem a demanda. E esse cara, a hora que vier a demanda, se ele não tiver o sorriso para entregar, você vai no outro dentista. Então, ele precisa desse serviço muito forte. Então, nosso crescimento veio muito forte aí. Depois, nós tivemos 3 fases. A primeira fase foi um crescimento violento nas redes de clínica. Nos primeiros anos, foi o nosso grande foco. Cresceu muito no Brasil as redes de clínica. A segunda onda foi aí o serviço, que a gente entrou muito forte no serviço e cresceu muito forte o varejo, que é o que eu comentei por último. E a terceira onda, depois de um parque instalado bem importante, que nós saímos aí de cerca de 18 mil, salvo engano, clientes ativos no ano para 40 mil clientes ativos, a última perna foi a Sim Solutions. Nós criamos uma BU focada em soluções odontológicas que não seja só implante e componente. Então, scanner, por exemplo. Em março, nós lançamos em janeiro de 2023. Em março de 2023, nós já fomos reconhecidos como o maior distribuidor do mundo da Medit, que é uma coreana que mais vendeu scanner nos últimos anos. Tudo voltado para clínica. Para clínica, e é um investimento alto, não é um Isso foi equipamento antes barato. do grupo entrar ainda, né? Você falou Antes do grupo entrar. Então, essa BU também gerou um crescimento absurdo, uma BU que saiu do zero e passou dos 100 milhões de faturamento, já passou faz tempo, já passou praticamente no primeiro ano, já rabiscou o próximo aos 100 milhões e o ano passado acelerou mais 47%. Desculpa a ignorância, a BU. O que seria BU? Business Unit mesmo, uma BU focada em... Entendi que é um braço ali do grupo também. É dentro da própria Sim, só que a gente realmente respeitou como uma BU
porque ali a gente não atendia só implantodontista. Obviamente que a maioria que nós vendemos foi implantodontista, mas nós passamos a atender ortodontista, que não era a nossa especialidade. Você Tudo, abriu outros dentística, mercados, abriu nós outro abrimos mercado. outros. Então nós tivemos que montar uma estrutura à parte, tanto de vendas quanto de pós-venda, e toda uma storytelling de marketing muito bem construído. Janeiro de 23, você falou? A gente lançou no CIOSP, que é uma grande feira, em janeiro de 2023. Entendi. Lançou Cara. como venda direta. Em julho de 22 nós tínhamos lançado com intermediário. Aí não Entendi. viabilizou tanto, e depois em janeiro de 23 a gente Fazer dentro de se tornou casa, né? importador direto. O que você tava falando do dentista sozinho é muito legal porque, tipo, ataca muito falo do nosso mercado, né? Da minha parte, cara, daquele empreendedor que tá ali. Então você falou, né? Eu queria, não sei se você tem esse dado, mas, pô, a gente vende muito pra clínica de 1 ou 2 e tudo mais. Sem ter esse dado, tá? No meu achismo, eu acredito que isso é a maioria do Brasil. Porque você Isso vê, mesmo. cara, quantas pessoas eu conheço que formam, você compra uma cadeira e começa. E esse cara é aquele empreendedor que ele não tem aquela estrutura, você tava falando, tipo, de compras, isso, aquilo. Meu, o cara esqueceu um boleto ali, é um boleto que o de cliente tá vindo e a secretária tá de atestado e lascou. Então, tipo, esse cara, você criar relacionamento e tudo mais, esse cara vai lembrar o resto da vida de vocês, cara. Não, Porque depois que ele começa a estruturar, meu. Aí vamos dizer assim, aí muitas empresas conseguem atender, mas nesse momento aí é muito crucial ele ter parceiros fundamentais para estar ajudando ele, porque ele é aquele empreendedor que ele não é dentista, ele é empreendedor. Ele é muitas vezes, no meu ponto de vista, é o cara que paga o aluguel, é o cara às vezes que tem que chamar alguém, se a secretária. Né, o cara que faz várias coisas. E isso é uma grande parte do mercado que vocês atingem. Sem dúvida, hoje é de 60% a 70% do nosso negócio é esse tipo de cliente, é esse cliente. Esse pequeno. Esse é o pequeno empreendedor. Então, mas é interessante só um parênteses nisso, porque assim, você não vê, pelo menos agora na minha cabeça não me vem isso. Geralmente é profissional liberal, né, que eu digo, porque assim, não, é sempre um autônomo, não, é difícil você ver uma empresa de dentistas. Agora tá crescendo Mas forte, é muito, né? muito menor do que o autônomo, né? Hoje a maioria são realmente um profissional que toca a clínica, né? 60, Isso. 70%. Do nosso faturamento é isso Mas no hoje. Brasil mesmo, não me lembro de ter uma puta empresa, a não ser essas franquias sorridentes agora, Isso, né? Odontocompany, Sorridentes, Sorrifácil. Então, essas grandes redes que, na verdade, aí você normalmente tem um dentista sócio, porque a maioria, na verdade, é franquia, né? Exato. Algumas, sim, são clínicas próprias. E aí você tem muito dentista prestando serviço, né? Ele vai lá, tem diária, tem N formas, regimes de Só como Ele contrato. vai ser profissional. só dentista. E geralmente esse cara vai em várias clínicas. Então tem vários clientes nossos que atende, cara, mais de 10 clínicas. O cara faz muito implante, só que ele vai operando em várias clínicas que não tem um implantodontista lá o dia inteiro. E aí você vem para esse segmento que é 60%, 70% do nosso negócio, que é o dentista, é o dono do CNPJ, se tiver, ou o dono do CPF, Exato. e ele faz o implante, ele faz a prótese, ele reabilita, ele faz tudo. Ele E- paga o aluguel e ele que paga. Ele faz todos os pagamentos, ele que gere o negócio dele. E o que você falou que ele não vai esquecer nunca mais, eu sempre tive isso muito claro, mas de novo o time de marketing com o Felipe fez um golaço. E o CIOSP, que é a maior feira da América Latina e entre as maiores do mundo da odontologia, que é em São Paulo, todo ano acontece, eles levaram a dona Neide e o Dr. Ariel para serem entrevistados. Serem entrevistados lá dentro do nosso stand. Nossa, cara, foi absurdo. Fechou os corredores Eu ia falar de isso. gente querendo assistir. Eu vi cenas ilusitadas de dentista pegando catálogo e pedindo autógrafo para dona Neide. E N dentistas Pô, chegou eu que para nem sou ela. dentista, quero falou conhecer assim, ela. "Dona Imagina a Neide, galera da área. Você apostou em mim quando não tinha nada. Eu nunca mais deixei de usar assim. N. Não é um, dois, não é raridade. Vários que lembram de situações ilusitadas que ela construiu. Tem uma grande situação que eu ouvi dela e depois eu ouvi no mercado de uma pessoa que estava nessa reunião. Ela foi visitar um curso e ela foi, obviamente, vender lá os kits primeiros passos, com motor, implante, tudo. Comercial. Óbvio. E nisso chegou um dos dentistas, muito humilde, tudo que ele tinha estava investindo em educação, e ele tinha acabado de ser roubado. Acabado de ser roubado.
E a turma se comoveu muito, etc. Porque era um cara esforçado, Dona Neide foi lá e providenciou para ele Pra ele. um empréstimo de motor, tudo, kit, etc. Esse cliente nunca mais deixou de ser cliente. A nossa E ela relação com não o cliente fez isso é pra ele longo ser prazo. cliente, ela fez isso por propósito, Por eu tenho propósito, certeza. sem dúvida. Consequentemente, o negócio vai virando. Então, o dentista tem muito disso. Aquela mão que você estende, ele realmente vai se lembrar ali no momento de tomar uma decisão de sair de uma empresa ou manter um relacionamento. É um relacionamento de longuíssimo prazo. Nós não temos uma venda e nunca mais encontra esse dentista. Uhum. Nossa venda é constante. É igual um Pô. casamento, é todo dia se apaixonar. E é legal puxar essa parte de venda. Eu sei que tá numa área ali tão importante, né? Vice-presidente comercial, cara. É todo dia venda, né? O que é o combustível ali da parada. Qual que é o segredo do vendedor que bem-sucedido do mal-sucedido? O vendedor que vende, de fato, na sua opinião. Primeira coisa, todo bom vendedor é um bom ouvinte. Os melhores vendedores nossos são bons ouvintes. E eles entendem claramente para mim. Eu digo que minha profissão, se perguntar minha profissão, é vendedor. Eu amo vender, seja ideia, seja produto, Eu seja também. serviço. Mas o que eu amo fazer e sei fazer é vender. Mas primeira coisa, ele é um bom ouvinte. Segundo, ele transforma problema em oportunidade. Porque se não existe problema, não tem o que eu te ajudar. Agora, a partir do momento que eu tenho um monte de problema na mesa, eu transformo isso em soluções para o meu cliente. E falando do nosso segmento específico, o relacionamento, de estar próximo a hora que o dentista precisar, de estar próximo no desespero dele, às vezes por falta de um material, isso faz muita diferença. Mas absurdamente todo bom vendedor é um bom ouvinte e transforma sempre problema. O que eu mais recebo na minha sala diariamente, inclusive nós estávamos numa imersão ontem de problemas, são problemas. E dentro desses problemas a gente elenca N oportunidades. Aconteceu ontem. N oportunidades de faturamento. Nós elencamos alguns milhões de reais que estavam ficando na mesa por problema e ineficiência no processo. Então, onde tem dor, tem alguma coisa para ser vendida. E entra muito de empreendedor isso também, né? Inclusive tem até um livro que eu tô lendo que fala exatamente isso. Empresário, empreendedor, no final da conta, no final do dia, nada mais é de quem resolve o problema dos outros tendo lucro. É isso. Empreendedor Se é não isso. tem problema, você não vai conseguir entregar nenhuma solução. Thales Perfeito. Gomes fala isso, empreender é resolver problema. E como que você coloca isso também? E só um paralelo, desculpa. Sim, claro. Você comentou de empreendedor e agora na própria convenção de vendas eu falei para o time, para mim não tem nenhuma profissão CLT análogo ao empreendedor que não seja vendas. Principalmente na SIM, que nós temos um comissionamento muito agressivo. Então a pessoa faz o salário dela acontecer. Quanto que é? Só Para por mim, curiosidade. pode variar. Até quanto chega? Um bom vendedor ganha o salário de um gerente nacional de alguma empresa. Boa. O nosso especialista vai Puxa aí, longe, né? Isso vai que eu ia longe, falar. vai longe. Puxa aí, vai chover de currículo pra vocês lá. Ele acelera muito os ganhos. É Que é a muito maior bem remunerado motivação, esse que é a maior segmento. motivação pro vendedor, né, Sim, cara? sem dúvida. E para mim é a única profissão na minha cabeça dentro do CLT que é análogo a de um empreendedor. É análogo. O vendedor tem que gostar de problema, tem que gostar de ouvir, tem que gostar de resolver problema, tem que gostar de ganhar grana, tem que gostar de propósito, trabalhar com propósito, com o que você gosta. Então, para mim, é exatamente a vida do empreendedor. É isso. Não, Muito concordo. parecido. Você tá me lembrando até o João Adib, você falando isso, porque é engraçado, eu acompanho ele, eu acho muito legal. Ele vive, respira muito essa parte de venda, e é isso, ele fala, cara, eu vou atrás de quem não tá vendendo. Porque esse cara que não tá conversando, não tá se relacionando, não é isso. tirar pedido. E entra, é próxima à cultura que você tá falando que vocês têm, é isso. muito dessa daí também, né? Não, sem dúvida. A gente tem muita coisa similar ao João Adib, eu sou um grande admirador do trabalho dele. Ele vai vir aqui ainda, viu? Ah, sensacional. Ele me chama pra eu ficar ali controlando a estação. Você dá um Enquanto autógrafo você pro Adib, tiver. fala pra você dar um autógrafo. Cara, você é máquina, velho. Queria falar isso. Pô, muito obrigado aí, que legal. E você tem sangue empreendedor, velho. Você tem um sangue, porque eu acho que é muito crucial isso nas empresas pra ter essa dor de... E, pô, quando você tava falando, meu olho até brilhou aqui da dona Neide. Você falando o que ela fez e tudo mais, faz esse senso de pertencimento, né? Você não, pô, não dá um tesão, um orgulho da empresa que você tá, velho? Aí, nosso grande, você falou, parece que vocês estão a estudar assim, mas Não, o nosso eu tô grito conhecendo muita de história guerra hoje. da tropa é orgulho de ser sim.
É o nosso grande grito de guerra. Eu estudo É o empreendedorismo, orgulho de ser cara. sim. Não, mas pra você entender, Tem até pra um ser- vídeo no meu Instagram corporativo que Eu não tem o sabia disso, eu grito não de sabia guerra Vanderlei.sim, né? Com WY. Eu fui gravando vários trechos da convenção. E um dos trechos é o nosso grito de guerra. É de arrepiar. Eu me emociono toda vez que eu assisto. Porque realmente é uma. Teve um dia que foi a camiseta que o Marte fez, Orgulho de Ser Vendedor. Então a gente trabalha muito essa questão. Esse marketing também, mandar um abraço pro marketing, porque você ressaltou muito, é um braço crucial para esses passos que vocês estão dando, né? Vende. O Marte da Sim vende. Porque É um pilar fundamental. tem muito big company que, cara, você vê, cadê o marketing? Tá jogado ali numa sala, às vezes, digo, grandes indústrias às vezes não utilizam disso. E minha última pergunta até nessa parte aí, quando você entrou, sempre teve um marketing legal assim? Tipo, ou não, você viu que, pô, de, sei lá, exemplo, Opa. 2015, 16, 17, 18 pra cá que o negócio começou, ou isso já tava no DNA, assim? Teve uma grande evolução do Marte nos últimos anos. Eu podia até acompanhar bastante, eu só não peguei a parte inicial, que a grande transformação de marketing e ciência aconteceu através do Unitight, que é um produto específico da Sim, através de pesquisa, etc. Mas desde então, a evolução do nosso marketing é absurda. Exemplo, obrigado. Nós temos alguns eventos específicos que são violentos. Existe o GAN, que é o Global Ambassador Meeting, que é o encontro dos embaixadores globais. O ano retrasado foi em Punta Cana, esse ano vai ser em Punta del Este, com os grandes formadores de opinião, que é um encontro científico para trocar ciência, network, etc. Tem o Sim Festival, então é bianual. Um ano é o Sim Festival, outro ano é o GAN. Tem o Sim Festival, é um evento que acontece junto com o IN, que é um congresso, e o time de marketing faz um festival musical após o congresso, então tem ciência envolvida e posteriormente você tem uma experiência realmente. Então, primeiro ano, por exemplo, foi Seu Jorge, mais 3 outros grupos. Então, realmente Vende tem um convite também? marketing, Só pra quem é um da marketing de Sim. relacionamento. Tem, por exemplo, o Sim On Board, que é sensacional, que com a ideia de levar o dentista a se atualizar, levar o dentista para congressos, foi criado o Sim On Board. Então nós temos, recentemente nós fomos para Milão. O EAO, que é o maior congresso de osso-integração, que é o nosso segmento, né? Osso-integração do implante, osso-integração europeu. Foi em Milão. Nós vendemos pacotes com implante e ele ganhava essa viagem e ganhava também o ingresso, a entrada do congresso, a mais premium, que é bem cara, acho que é 800 euros, se eu não me engano, só a entrada do congresso. Mas por isso, porque a gente entende que não é só o marketing faz muito bem isso, que não é só uma relação, só tá tirando um pedido do implante. Você tá levando ele para uma Programa feira, de ele vai vender mais fidelização, por isso, exato. ele vai ter mais relacionamento. E todos os clientes que vão nesses eventos, que não são poucos, nós levamos, eu acho que mais de 150 pessoas no EAO, 175, salvo engano, pessoas no EAO, é muita gente. Eles criam um grupo de network absurdo. Muitos ali saem formando grupo de estudo, muitos saem dali formando novas instituições de ensino, novos grupos de ensino. Então é muito legal essa troca que existe, esse network que existe entre os nossos clientes mesmo no dia a dia. Boa. E você falou de venda, eu queria fazer uma última pergunta nesse sentido. Você é o cara que sempre foi muito vendedor ali na rua também, fazendo a parada acontecer. Hoje, na sua posição, como é que você tira o máximo dessa galera aí em vendas? Qual que é o seu tipo de gestão nessa parte comercial? Cara, Vini, eu diria que o grande pilar é proximidade. Eu tenho muita proximidade com o vendedor e muita empatia, não só com o vendedor, com as áreas todas da estrutura. E uma grande dor minha nessa nova função é conseguir fazer menos imersões no campo no dia a dia, por ser tomada a agenda por outros compromissos estratégicos. E é onde eu sempre me puxo, tá próximo ao campo, ouvindo as equipes e vivendo as dores do time, porque é onde vão vir as grandes oportunidades. Mas a gente faz um trabalho, só para você ter uma ideia dessa cultura no comercial, por exemplo, nós temos um perfil no Instagram fechado que chama Tropa de Elite.
Ali a gente faz comunicação constante, vídeos curtos, vídeos motivacionais com o time. Tinha a quarta do livro, por exemplo. Agora ela não está rodando mais, mas tinha a quarta do livro. Toda quarta alguém soltava uma resenha de algum livro importante. Pai Rico, Pai Pobre, Spin Selling, N coisas, Arte da Guerra. Uma troca muito legal caminhando para aquele mesmo objetivo, E a gente né? criou na pandemia porque eu fazia live com o time quase diariamente. Porque o time estava muito carente. O time estava em desespero quase, né? E a gente se propôs a não demitir ninguém. E, cara, foi uma grande conquista do time. Do time como empresa, não só de vendas. A gente não desligou ninguém pela pandemia. Pelo contrário, nós aumentamos o Vocês quadro de cresceram. pessoas. E foi um trabalho de muita proximidade. Então eu fazia muita live com o time. Depois disso, a gente foi criando outros programas, como o Linha Direta. Então, quando vai alguém da gestão para o campo, sempre tentar ir num lounge e fazer uma linha direta. Linha direta é uma conversa como essa, sem pauta, onde a pessoa tem total liberdade, o time de vendas, ou o time de atendimento no lounge, ou o time de operações que está lá, fazer qualquer tipo de pergunta, questionamento, sem ninguém ser brifado e sem filtro, para ter essa troca e a gente identificar oportunidades. Tem, por exemplo, além da convenção, que é algo assim, muito envolvente, emocionalmente envolvente, não tem uma que eu não tô chorando no final. Nós Você vive temos bem isso também, né? o Pé na Estrada. Lá atrás, a gente sentiu que tinha se distanciado do campo, a gente criou, fez 3 anos o Pé na Estrada, depois ele passou a ser online. Então nós pegávamos, eu e meu time direto, e a gente rodava em um mês o Brasil inteiro. A gente encontrava todo mundo da tropa, 100%. Tinha que encontrar todo mundo. E era 2, 3 dias de imersão, direcionamento para o segundo semestre e levando essa cultura de fatos e dados, que é algo que a gente baseia muito. Então o time tem noção do que está dando certo, do que está dando errado, tem uma relação de muita confiança pela transparência que a gente atua com o time. Então é bem, para mim, o que eu tento levar na minha vida, que para mim também é uma tarefa do vendedor, é o líder servidor. Boa. Você tá ali, o Felipe tem uma grande frase para nós e mostra, ilustra pra gente que você tem a pirâmide de uma empresa hierárquica, que o CEO tá no topo, aí você vem lá os vice-presidentes, até chegar à ponta. E assim a pirâmide tem que ser invertida. A ponta, que é o cliente, é quem está mais perto do cliente em cima, e o CEO é o último para resolver os problemas que vêm do cliente até a alta gestão. Então, a liderança servidora é um grande propósito nosso. De novo, não nos torna perfeito, né? Nós somos humanos mais perfectíveis. Boa. Mas você não é o cara que fica acompanhando indicadores assim, semanal, cobrando em cima de indicadores. Não, você é um cara que vai mais e pega na mão e vamos junto. Não, fatos e dados foi o grande pilar de virada, porque pensa que eu não vim desse segmento. Quando eu entrei, tinha 29 anos, as pessoas realmente falavam, agora tem um moleque cuidando da parte comercial. O time estava muito frustrado. E a grande conquista minha foi indo para a ponta, que é o que eu sei fazer, e para ir para a ponta com efetividade, eu sempre tive um perfil mais analítico de um vendedor, de analisar números, dados, tendência, etc. Então a gente desenvolveu várias ferramentas de planejamento de vendas, de escolha de roteirização automática para o vendedor ter ali clientes com alta probabilidade de compra para ele acionar. Então foi um grande investimento de tempo e recurso. Hoje, para você ter uma ideia, cada 30 minutos eu tenho ou no meu celular ou no computador atualizado como está a digitação de pedido, como está o faturamento. Então é um acompanhamento que a gente faz, é intenso. A batida comercial, óbvio que hoje eu tenho uma cadeia, né? Tenho 2 diretores comerciais na minha estrutura fazendo essa batida, com perfis totalmente diferentes, um pensando na SIM de médio e longo prazo, que cuida de inovações comerciais, que é o Bruno, e o outro que é o cara varejão, acelerado, ritmo, rotina e ritual, que é o Wagner, que toca essa batida do dia a dia, cuida do dinheiro, da vaca leiteira, que é o dinheiro para a gente poder seguir nos projetos. Mas você acredita que realmente no seu papel é importante estar acompanhando esses números assim? Porque eu falo isso por mim, tá? Não chega num ponto que você às vezes pode ser que esteja microgerenciando demais? Esse é um desafio até de agenda que você vai
ter, né? É óbvio que eu não aciono mais a cada 30 minutos. Hoje tem os diretores que fazem isso e tem os gerentes regionais que fazem essa Mas, tarefa. senão já veio o burnout aí, né, cara? Daqui a pouco para e para. Você não olha de fato porque deveria estar olhando, né? Mas um ponto é importante. Tem algumas coisas que a gente não pode se distanciar, que vão vir respostas importantes. Desde nós estamos implementando agora uma torre de controle, que é para analisar o SLA de cada etapa da venda. Da avaliação de crédito, do ADM, para ver onde tem pedido parado, onde tem pedido sofrendo, onde tem cliente que chamou e não foi respondido. Então, uma torre de controle como um todo. Logística, porque eu também não só cuido de vendas, eu tenho o time de logística, o time de operações, que é logística, expedição de lounge, etc., que também fica na minha responsabilidade, assistência técnica. Então, tem esse trabalho de sempre estar analisando os números para a gente tomar decisões corretas, mas não com a mesma... Quando eu entrei, que era o diretor direto que lidava com o campo, eu falava todo dia com todos os gerentes distritais. Hoje tem gerente distrital que eu vejo ele 4 vezes no ano, 5 vezes no ano. Então não é mais é impossível até fazer esse eu ia falar. microgerenciamento. Teoricamente impossível, imagino eu, até pelo tamanho da companhia. Isso. Mas como que é pra você? Me curioso, assim, dá uma tipo, falando de feeling, assim, pô, o negócio crescendo, Você vai óbvio, se imagino distanciando, que é né? maravilhoso, mas ao mesmo tempo você acaba, puta, não É que dá no um final- certo apego, no assim, como que final você do controla dia- isso? No final do dia, cara, assim, eu confio muito no meu time. Então eu dou muita autonomia para eles. E você tem os indicadores Eu pra conseguir conferir, né? Exatamente. Então tem um time extremamente competente, isso me dá muita confiança, uma relação de confiança. Mas pela minha essência empreendedora, eu diria, e vendedora, eu tenho que sempre certificar se o que nós estamos mapeando, monitorando, está fazendo sentido na ponta. E normalmente, quando distancia disso, é onde a gente se Tem que perde entrar. um pouquinho no caminho, como nós estamos agora revalidando alguns processos. Foi por esse pequeno distanciamento durante um período, focando em alguns projetos extremamente estratégicos. Estive na China agora em fevereiro, fizemos uma rodada bem importante de inovação lá, apaixonado pela China. Então tem uma agenda mais complexa, mas pela minha natureza eu preciso ir para a ponta depois para certificar. Só que a gente vai desenvolvendo caminhos, né? Eu não consigo visitar mais. Mas você sabe quem são os melhores consultores. Você sabe aqueles que vestem a camisa, vão te falar sem medo, porque tem uma relação de confiança mais de longo prazo. Então eu ligo para uns 6, 7, no máximo 10, eu já tenho um belo briefing do que está acontecendo. Faz uma amostragem, né? Uma amostragem. Ele fala, são as extensões do Vanderlei. Esse Mais ou menos isso, né? Que você confia, que você sabe, cara, tá de acordo, tá de acordo. Pra mim isso é liderança. E são os nossos, Total. as pessoas que a gente tem que ter como referência de fato. Agora, por exemplo, nós estamos durante um período com um e-mail que chama voz do campo, @simples, o nosso e-mail interno, mas só para o time interno, onde eu e os meus diretos vão receber, onde o time está propondo tudo que está diminuindo a produtividade, o que impacta a produtividade dele no atendimento de qualidade e excelência para um cliente. Então, nós nos propusemos a abrir esse canal durante 30 dias, quem sabe nós vamos prorrogar. Cara, tá vindo cada coisa absurda. Nós estamos com um monte de oportunidade mapeada. Fiz esse papo de vendedor, a gente chama de papo de vendedor. Também instaurei lá no começo, quando eu entrei, uma vez por mês ter o papo de vendedor, que é um papo eu vendedor com os meus vendedores. Então, literalmente, é só vendedor conversando. E a gente faz esse papo de vendedor para falar projetos, resultados e prestar conta. Para mim é importante isso, prestar conta para o time do que foi proposto, do que a gente não conseguiu fazer, do que a gente escolheu o caminho errado e precisamos ajustar a rota. Então, essa construção com a equipe, eles vestem muita camisa. Gera pertencimento. Falar exatamente isso. Cara, excelente, hein? A gente já conversou bastante, hein? 1h20 batendo papo Se aqui. deixar aqui, esticar, Já tinha outras perguntas, mas vai ficar para a próxima. O que eu ia te perguntar, não, que ia comentar sobre o cara galã, de fato. Só que tava faltando uma coisa, sabe por quê? Consolate, presente da Consolate aqui pro nosso convidado, por favor. Tem uns presentinhos, né, cara? Conseguiu colocar a gente na sua agenda. Camisa com camiseta, camisa polo com tecnologia. Então, pra você ali como vice-presidente chegar lá, ó, botando... Brilhando. Obrigado. Obrigado pelo Eu carinho. sou vendedor também, né? Tem que tratar bem pra voltar, né? E a Germânia? Aí, ó lá. Presentinho da Germânia também, fábrica aqui na nossa cidade, apenas para maiores de 18 anos e se beber, não dirija. Que eu vou fazer um golaço com a esposa. Olha lá. Aê, Aí sim. boa.
E eu quero aproveitar para falar o que tem QR Code, link na descrição aí de todos os nossos patrocinadores. A Consolatio é cupom de 15% off no site, ó, até passando na tela as camisas sociais deles também, ó, que é anti-respingo, não precisa amassar. Essa é a Polo que o Vanderlei tá ganhando aqui, mas tem as camisas, a camisa lisa, que é essa aqui, eu tô com uma branca por baixo aqui também, que são camisetas tecnológicas, então tem o nosso cupom pra você ter 15% off aí. Certo? Tem que estar bem vestido, vendedor? Sem dúvida, sem dúvida. Imagem vende. Faz Sem parte. dúvida nenhuma. É o primeiro impacto, né? Cartão de visita. Tem mais algum recado que você quer dar pro pessoal? Na Pro verdade. time, pra qualquer um aí, fica à vontade. Não, na verdade, primeiro agradecer vocês pelo espaço, bate-papo descontraído. Parece que conheço vocês de longa data já. Estou me sentindo super à vontade. Obrigado pela receptividade e a forma que vocês conduziram. E, cara, a gente só conseguiu todo esse resultado na Assim e realmente um crescimento exponencial de market share no Brasil e agora crescendo no mundo, foi pelas pessoas. Então, eu só sou uma eu só diria que o meu grande benefício é ser um bom ouvinte só, porque as pessoas que transformaram, que estão lá na empresa até hoje labutando, fazendo parte dessa história, e tem histórias lindas, tem histórias de pessoas que entraram como assistente de separação no lounge, assistente de venda, e hoje são gestores comerciais. Então, as pessoas mudaram, podia acompanhar essa transformação e, na verdade, foi um grande privilégio. Então, acho que o grande segredo da Assim está nas pessoas. É uma empresa literalmente focada em pessoas. As pessoas mudaram assim e assim muda a vida das pessoas. Isso, sem dúvida É um nenhuma. eterno ciclo, né? No final das contas. É isso aí. Cara, muito Muito obrigado. bom. Valeu, obrigado aí. Faz igualzinho. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever, ó. O Pedrão tá pedindo aqui, né, Pedrão? Se inscreve aí no canal, pô, não custa nada. 60, 70% da galera que assiste não se inscreve, vai embora sem se inscrever, você acredita? Não, dá um cliquezinho. Custa nada, pô, 200 episódios aí quase, né? É isso, vou agradecer a todo o time também, foi maravilhoso esse EP, a toda a produção. E, cara, é isso, pessoas, você viu, né? Inspirador, até anotei aqui, cara, de verdade. Foi um privilégio conversar com você aí, ganhar muito conhecimento nesse bate-papo. E você falou que sim, mas vou perguntar de novo, gostou da conversa? Isso é óbvio. Não, já tô disponível para a próxima. Não, Aê! me senti super à vontade aqui. Obrigado, de Sensacional. verdade. É isso. Obrigado, Vanderlei, mais uma vez. E valeu, então solta a vinheta aí, produção. Valeu. E até semana que vem. Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Kali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.